Olá pessoal, eu sou a Débora e esse é o canal Livros e CNV. Aqui nós falamos de CNV através de livros sobre CNV e outros gêneros. E neste vídeo eu quero trazer para vocês um combo de 4 livros que falam especificamente sobre a criação de filhos. Desse combinho aqui de 4 livros, temos 3 que são específicos de CNV e outro que não é específico de CNV, mas tem toda a essência dela também. Vou falar aqui sobre cada um dos livros para vocês. O primeiro, claro, não podia faltar o livro do criador da CNV. Então aqui nós temos mais um livro pequenininho, de umas 60 páginas, um compiladinho aqui básico sobre criar filhos compassivamente. É um compilado aqui de experiências, de ideias que Marshall Rosenberg foi aplicando com pais para auxiliá-los na criação de filhos de uma forma compassiva e saudável, que fuja das punições e das recompensas e seja mais um caminho para a conexão entre pais e filhos. Então, nesse livro, ele vai abordar a CNV com aquilo que a gente já conhece, sobre os 4 passos da CNV, sobre os 3 pilares, Só que com exemplos de como pode se aplicar isso com a criação de filhos. E aqui ele fala também da experiência dele como pai, dos desafios que ele teve que fazer. E aqui um destaque desse livro que eu acho muito importante é logo nos primeiros capítulos ele fala sobre como é difícil sermos compassivos com os nossos filhos quando nós já entramos nessa relação com uma presença de superioridade, porque nós somos os adultos, nós somos aqueles que sabem o que é correto ou o que é melhor para os nossos filhos, e por conta disso é muito mais fácil desumanizar as crianças em vez de humanizá-las. E aqui eu queria ler só um pequeno trecho desse livro que eu achei assim super fantástico, que ele fala assim: meu filho mais velho olhou para mim e disse: você quer falar sobre isso? Muito bem. Naquele momento eu o desumanizei na minha mente. Como? Porque pensei, que graça, vejam só, um menino de 9 anos tentando ajudar o pai. Então, logo aqui no primeiro capítulo, Marshall Rosenberg já traz esse acorda para a realidade de que não é porque são crianças que não são seres que devem ser respeitados na sua individualidade. Então esse pequeno livro de 60 páginas já traz muitos despertadores para os pais ou para aqueles que querem ser pais. Qualquer adulto, seja tio, seja avó, qualquer pessoa que tem uma relação com uma criança pode ler esse livro. E é muito interessante com os exemplos que ele traz, mas a essência da CNV é a mesma. Eu olho para esse livro e logo penso, é um livro que precisa de um complemento, no sentido de que eu preciso de outras ferramentas para poder introjetar melhor essas ideias. E então, eu trago aqui para vocês o segundo livro, que é sim, mais um caderno de exercícios da editora Vozes. Quem assistiu o meu vídeo anterior a esse, que eu falo sobre um outro livro de Marshall Rosenberg e também um caderno de exercícios, eu falo sobre o quanto é legal esses cadernos de exercícios da editora Vozes. Ela tem mais de 30 títulos de diversas ferramentas para o bem-estar, porque essa é a proposta dos cadernos de exercícios da editora Vozes. Então aqui eu trago um caderno de exercícios de comunicação não violenta com as crianças. Então esse caderno, além de trazer explicações sobre o que é a CNV, como ela funciona, qual é a proposta dessa ferramenta, ela traz exercícios e brincadeiras e atividades para que os pais, educadores, qualquer pessoa ali que está num relacionamento com uma criança possa fazer com ela para apresentar também a metodologia da CNV para a criança. É muito legal esse caderno de exercícios, eu achei bem fantástico exatamente por conta disso. Tem construções de
de brincadeirinhas para você ir trocando com a criança como funcionam os 4 passos da CNV. É muito bacana. Tem aqui para fazer uns desenhos, ó, que você pode fazer com a criança, ó. É muito bacana. Tem também uns cartões assim de autoempatia, quando ela explica alguma coisa, construa uns cartões de lembretes com as crianças. Esse caderno de exercícios, além de trazer o conhecimento, porque não é só exercícios, ele explica também a metodologia da CNV aqui, mas ele te dá diversas dicas para estar trocando isso com a criança, para te ajudar a melhorar a sua comunicação com ela e também para ensinar essa criança que existe um outro meio de se comunicar no mundo. Eu achei muito bacana. E agora, um terceiro livro que eu estive presente no lançamento desse livro, foi aqui em São Paulo, na capital. Então foi muito bacana, eu conheci a autora, conheci a ilustradora, O Círculo de Carolina Nalon, ilustrado por Lila Cruz. Acredito que quem aqui já está nesse mundo da CNV já sabe quem é Carolina Nalon, né? É uma especialista em comunicação não violenta que está aí no mercado desde 2012, ajudando diversas pessoas, empresas, famílias a aprender essa metodologia fantástica, né, da comunicação não violenta. E, finalmente, o primeiro livro no mercado de comunicação não violenta para crianças. Sim, é uma linguagem totalmente infantil. A protagonista é uma menina chamada Lara. Então, ela tá ali na escola com os coleguinhas e tá trocando de escola, né? Que às vezes é um grande desafio, né, para as crianças, quando isso ocorre, de fazer novos amigos, de conhecer um novo jeito ali que a sociedade se comporta em outra escola. Então é muito bacana. E aqui ela vai falando, né, com o leitor. E é muito legal porque esse livro é direcionado para criança, é para criança ler, para criança aprender sobre como funciona a comunicação não violenta. Mas eu achei muito importante para os adultos também. É uma leitura tão fácil, tão fluida. E aí, falando do mundo literário, para quem tá de ressaca literária, esse livro tira da ressaca. Em menos de 1 hora eu li esse livro. É uma leitura tão gostosa, tem várias ilustrações. A Lila, né, uma ilustradora, é fantástica nas ilustrações dela. É um livro muito gostoso, é para os pais lerem. Eu recomendo que os pais leiam junto com os seus filhos, né, para poder ir ajudando e trocando com a criança e perguntando: nossa, você viu o que aconteceu com a Lara? Você viu o que aconteceu com os amigos dela? O que você acha? E o legal é que depois de contar toda a história, no final do livro, a Carolina coloca um exercício, né? Uma espécie de exercício. Ah, aconteceu isso com os amigos. E aí, como você acha que eles poderiam resolver? Nossa, é um livro fantástico. Foi muito bacana estar no lançamento desse livro, meu primeiro lançamento editorial, primeira vez que eu estive lá para pegar o autógrafo da autora. E, para surpresa, foi o primeiro autógrafo. Olha, gente, ela colocou aqui, ó, a Carol colocou que o primeiro autógrafo eu jamais vou esquecer. Olha que lindo, maravilhoso, eu adorei. Então é o Círculo Conversando, a gente se entende, o primeiro livro infantil diretamente direcionado na linguagem das crianças sobre comunicação não violenta. Então se você já está, né, praticando isso com os seus filhos e você quer um livro que apoie eles a também entender melhor essa metodologia, adquira esse livro. É muito bacana. E se vocês quiserem ver as fotos do dia que eu tive lá do lançamento do livro, tá no meu Instagram, tá? O link da rede social tá aqui embaixo na legenda. Vai lá e confere as fotos desse dia de lançamento, que foi muito bacana, foi no ano passado. E o último livro, mas não o menos importante, esse livrinho, gente, que quando você olha, você não dá nada pra ele. A capa eu acho que até desmereceu um pouquinho o potencial desse livro. Como falar para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar. São duas autoras, Adele Faber e Elaine Meslish, acredito que essa é a pronúncia correta.
E, gente, o potencial desse livro, ó, fiz várias marcações nele. O potencial desse livro, eu tô tentando encontrar as palavras para decifrar o quanto que esse livro é importante. As autoras fizeram de uma forma que deixaram muito claro a metodologia. Tem vários quadrinhos, olha que bacana, vários quadrinhos aqui para usar durante o livro todo. Você vai encontrar quadrinhos, exercícios para auxiliar os pais na criação dos filhos. Não é um livro específico de comunicação não violenta. As autoras são especialistas em comunicação e criação de... e comunicação entre adultos e crianças, são reconhecidas internacionalmente. Elas têm vários livros ali. O primeiro foi Pais Liberados, Filhos Liberados, que eu também estou super interessada em conhecer, mas tem esse livro aqui, fantástico, sério. Elas fazem nesse livro o quê? Um compilado de toda a jornada delas, de mais de 20 anos, de fazendo palestras, workshops, auxiliando pais, entidades, instituições na criação de crianças, né? Então, o que elas fizeram com esse livro? É mais ou menos um manual, uma FAQ, né? Para os pais tirarem dúvidas, e um compilado das ferramentas que elas por anos vieram compartilhando com as pessoas sobre como criar os filhos de uma forma saudável, lhes dando autonomia, preservando a individualidade e tantas outros pontos importantes na criação de filhos. Mas eu fiquei maravilhada. Esse livro, ele é muito mais, sério, ele tem vários exemplos, relatos de pais que aplicaram as ferramentas propostas nesse livro e como foi. Tem também alguns feedbacks negativos no final do livro falando: eu tentei isso, não deu certo, e aí elas aqui aproveitam para destrinchar por que não deu certo, o que poderia ter sido melhorado para aquilo. Fala sobre a cooperação, as alternativas ao castigo, que elas são contra o castigo e a recompensa, incentiva a autonomia, o elogio. Gente, sinceramente, eu recomendo fortemente esse livro. Os quadrinhos são fantásticos, né? Eles mostram, de um lado, como a gente se comporta, né? Os pais se comportam com a linguagem atual e como eles podem se comportar com a linguagem proposta pelo livro, né? Que é a linguagem saudável, né? A comunicação de conexão. Então, como eu disse, não é um livro que fala sobre comunicação não violenta nele, mas a essência está aqui. Como a gente já falou em outros vídeos, a comunicação não violenta não é um método novo, que saiu assim 100% da cabeça do criador. A comunicação não violenta é um compilado de várias coisinhas, né, que a gente já sabia: empatia, autenticidade, autoconhecimento. Então o autor fez uma construção, uma combinação entre todos os conceitos já conhecidos na época e conseguiu descobrir um método que, seguindo, funciona, né? Então esse livro, ele tá com essa essência da comunicação de conexão, de coração, da comunicação que respeita que a criança é um ser que tem o seu individual, que tem os seus próprios gostos e que deve ter esse espaço para expandir, para existir, que não é um objeto, que não é posse dos pais, mas é um ser que está nas mãos dos pais ajudar a se desenvolver de forma saudável. Então esse livro aqui é uma ferramenta de cabeceira e, sinceramente, ele me deu esperança, né? Eu sempre pensei, poxa, se eu for ter um filho, qual a base, né? Qual as ferramentas que eu aprendi com os meus pais de que possa criar essa criança de uma forma saudável? E realmente, na minha experiência de criação, eu não tenho nenhuma que eu possa usar, mas esse livro me deu todas. Então, acredito que eu vou reler esse livro. Eu até pensei no início em fazer uma leitura coletiva aqui com vocês desse livro. Mas aí, se vocês quiserem, mais pra frente a gente pode fazer. Coloca nos comentários que, se vocês quiserem, a gente vai pensando num cronograma para isso, tá? Mas, por enquanto, recomendo que vocês compram e leiam. Ele é um livro fantástico, vocês vão se maravilhar assim como eu. Então, esses são os 4 livros
que eu, né, no caso, tenho aqui em casa, que eu comprei, adquiri, pesquisei sobre comunicação não violenta para crianças, né? Esse livro aqui, O Círculo, diretamente voltado para a linguagem infantil, para a criança ler mesmo, pegar o livro e ler, então já começa aí a pegar gosto pela leitura e aprendendo uma metodologia saudável de comunicação. E aí, me contem o que vocês acharam, quais livros desses vocês já leram, qual a opinião de vocês sobre eles, e se tem mais algum livro de comunicação não violenta para crianças, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E antes de sair, deixa o seu like no vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas também, e me segue nas redes sociais, Facebook, Scooby e Instagram, tá aqui na legenda para vocês seguirem, tá bom? E me digam qual conteúdo vocês querem mais ver aqui no canal, quais outros livros vocês acham que é bacana trazer uma resenha pra cá, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau!